Fala, concurseiros de plantão, Gabriel Amorim de novo. Esse é o segundo vídeo do vídeo que eu falo da segunda fase, de como passar na segunda fase dos concursos públicos, como desbloquear a prova oral na sua vida. Eu falei no primeiro vídeo de um pouco das técnicas, das táticas para você conseguir desempenhar bem no dia da prova, e nesse vídeo eu vou começar falando das técnicas de redação. Eu acho que é muito importante isso, porque a redação é a hora que o examinador vai tomar contato com o produto do seu trabalho. É ali que ele vai te avaliar. Ele não vai te avaliar pela sua cara ou pelo seu cérebro. Ele vai te avaliar por aquilo que você colocou no papel. Então é muito importante colocar as coisas certas no papel. Mas antes eu quero só fazer um momento introdutório com você. Você está aqui no meu canal, bebendo de conteúdo de primeira, apesar de não ter um roteiro, não estou com terno e gravata, mas o meu conteúdo aqui vai mudar a sua vida se você aplicar ele. Deixa pelo menos uma curtida, cara. Compartilha com algum amigo aí, dá uma força, beleza? E mais um desabafo. Se você quer fazer concurso público apenas pelo salário, por algumas coisas que você acha que é mordomia, pelo status, cara, você não é bem-vindo no meu canal. Eu não quero que você aprenda isso aqui. Não quero te ajudar. Eu quero ajudar o cara que tem vocação e quer se entregar para fazer um bom trabalho e ser a diferença na vida das pessoas. Esse é o tipo de pessoas que eu quero que entre no meu canal e que me siga aqui e que acompanhe os meus vídeos, porque eu quero ajudar essas pessoas a chegar nos cargos públicos e fazer a diferença para o nosso povo no desempenho do serviço público. Estou cansado de pessoas que se servem do público, que se servem de um cargo público e que não entregam serviço para a sociedade. Se você tem essa vocação, esse é o seu lugar. Seja bem-vindo. Se você só quer o salário, só quer a parte patrimonial e financeira de um cargo público, você não é bem-vindo. Então, feita essa diferenciação, quem continuar nesse vídeo, eu acredito que tem a vocação para os cargos públicos que vai prestar no concurso público. Vamos lá comigo. Técnicas de redação para a sua segunda fase de magistratura, para a sua segunda fase de Ministério Público e, eventualmente, Defensoria Pública e Procuradorias em geral. Técnicas de um Jedi aqui. Eu vou nomear as técnicas de um Jedi. Você vai entender por quê. Primeira coisa é a letra agradável. A primeira impressão é aquela que marca. Grave isso na sua memória. A primeira impressão vai marcar o seu examinador. Ele vai pegar aquela folha para ler e vai ver vários garranchos. Cara, ele pode já estar cansado. E aí, qual vai ser a disposição que ele vai ler a tua prova? Qual é o ânimo? Qual é a simpatia que ele vai ter ao pegar a sua prova? Perceba, o examinador tirou a quinta-feira, a sexta-feira ali para examinar e dar as notas. Chega na última prova, 10 da noite, ele já cansado, mas ele vai fazer aquela correção para ele poder finalmente dormir. A sua esposa já está na cama chamando ele para dormir e ele cansado pega a sua prova e vai ver o que? Um garrancho? Se ele vê um garrancho, a chance que ele tem de não ir com a sua cara é muito grande. Então, se ele tiver que ler mais de uma vez para entender, pode ter certeza que ele não vai ler a terceira, ele não vai entender e ele não vai atribuir ponto. Então, primeira coisa, melhore a sua letra, seja uma letra redondinha. Eu tinha alguns amigos que eu prestava a prova junto e treinava junto. E às vezes a gente tinha as mesmas ideias sobre uma questão ou outra. E eu ia melhor. Quando esses meus amigos pegaram a minha prova e viram a minha letra, eles entenderam por que não estavam tendo o mesmo desempenho, apesar de, às vezes, saberem mais do que eu até. Em algumas questões eles sabiam mais do que eu, mas na hora da prova eu ia melhor, eles não iam tão bem. Por quê? Porque a letra deles era uma M. Era muito ruim, era muito feia. A letra faz diferença. Não
ignore, não menospreze. Ah, mas eu sou formado, isso é bobeira, faculdade o pessoal tinha letra feia. Não é bobeira, a letra vai salvar a tua vida, pega aquele caderninho de caligrafia e treina a letra, pô. Treina a letra redondinha que vai mudar o teu desempenho. Então, ainda com o nosso lema, né, o nosso jargão de que a primeira impressão é aquela que marca, não comece errando. Tenha uma letra bonita e não comece errando. Ah, mas eu não sei o que ele está pedindo aqui. Cara, não erra. Não comece errando no início. Como que eu não vou começar errando, Gabriel? Como eu não sei a questão, não comece errando. Dá uma de João sem braço e você vai falar de algo que você sabe, que tenha alguma relação com aquilo que ele pediu que você não sabe. Então, comece falando da Constituição da República, de um tratado internacional, da natureza jurídica do Instituto, de como a doutrina fala daquilo, de um princípio. Fale de algo em um parágrafo introdutório que você demonstre um conhecimento refinado sobre aquela matéria no geral, muito embora você não saiba responder o que ele pede em específico. Então, prepare o terreno para você errar com classe. Então, você vai errar com classe se você começar esbanjando um conhecimento correto e que vai gerar uma certa admiração do examinador. Pô, o cara começou citando aqui Kant, Kant é um exagero, né? Começou citando aqui a Constituição, o tratado tal, ele tem conhecimento refinado, mas ele descambou aqui e seguiu por um caminho errado no final, mas ele sabe, e você vai conquistar a simpatia do teu examinador com uma primeira impressão positiva. Ele vai sentir na alma que ele precisa te dar um ponto para você poder passar, porque você demonstrou conhecimento. Você não soube o que ele pediu, mas você não errou no início. Você demonstrou um certo conhecimento. Não comece errando. Clareza, limpeza, organização textual, especialmente em provas de sentença. Em prova de sentença, em prova de peça no geral, tenha uma organização que passe um ar de limpeza, de pensamento clarificado, de uma pessoa que consegue organizar o pensamento e passar esse pensamento de forma concatenada. Divida a peça em tópicos, em subtópicos, né? Nada muito exagerado. Coloque o tópico com letras maiúsculas. Dê um espaço, se tiver espaço para dar espaço. Então, organize bem o texto. Eu estou falando só de formato, hein? Perceba. Eu estou falando de apresentação da prova. Eu não estou falando de conteúdo. O conteúdo você vai ter, você vai buscar ele. Eu fiquei 5 anos para conseguir passar em uma única prova de segunda fase e achava que já tinha conteúdo para isso com 2, 3 anos. E já tinha mesmo. Eu já podia ter passado antes, porque eu já tinha conteúdo. Mas eu tinha dificuldade na hora de passar esse conteúdo de maneira organizada, concatenada. Então, não menospreze a forma em que você vai apresentar a questão, o conhecimento. Agora vamos passar para táticas já mais Jedi, mais psicológicas. Ali você tem um jogo de psicológico, né, com o teu examinador. Existem algumas medidas que você vai atacar ali no inconsciente dele. Você vai conseguir tocar o inconsciente dele, vai tocar algumas coisas que ele guarda e que não tem talvez muita consciência, e vai ser agora. Primeira tática dessa mais psicológica. Você vai memorizar os autores que o examinador gosta. Você vai ter lá a banca, você vai estudar essa banca, vai estudar o que ela produz, o que ela publicou, os professores que deram aula para eles, e você vai guardar na memória alguns autores, escritores, doutrinadores que o teu examinador gosta. Eu lembro que eu fiz uma prova no TRF4 e alguns examinadores gostavam muito do Dworkin, do Alexi, Nancy Fraser
E aí eu meio que fiz um caderninho com os autores, li alguma coisa sobre eles também, né? E na hora dos meus simulados, eu simulava citando aqueles autores. Na hora da prova, eu citei vários desses autores e fui bem, passei. Podia ser juiz federal hoje, não sou, porque eu preferi outra carreira do MPF. E isso faz a diferença. Porque quando você cita um autor que aquele examinador cita nos livros dele, que ele estudou, isso vai fazer um encontro de egos, né? Você vai fazer o examinador meio que se perceber naquela prova. Ele vai ler a prova, vai ver o espelho dele. Ele vai se reconhecer no espelho. E quem é que não tem uma imagem positiva de si mesmo, né? Quem é que está saudável e não tem uma imagem positiva de si mesmo? Então, se você mostrar para o examinador que você fez o seu dever de casa, que você estudou ele, isso vai encontrar uma ressonância na hora da prova. Ainda que inconscientemente. Ainda que você não acerte tudo. Se ele ler que você citou os autores de sua predileção, ele vai ter simpatia com a sua prova. Ele vai pensar, pô, eu queria um cara desse na carreira. Um cara que entende o que eu estudei, que cita os autores que eu estudei. Então, parece bobeira, mas é um detalhe que vai fazer a diferença no inconsciente na hora que ele estiver avaliando a sua prova. Ele vai ler milhões de provas e você vai se destacar porque você vai citar os autores dele. Ele vai chamar a atenção dele positivamente. Então, não menospreze mais essa dica. Cite os autores que o examinador gosta. E aí eu vou um pouco mais profundo, né? Cite os jargões dele. Aqui é um pouco mais de refinamento disso. Tinham autores que gostavam muito de falar, sem embargo, sem embargo. Era uma característica daquele autor, daquele examinador. Então, especialmente em prova de magistratura, você tem um desembargador que tem muitos acórdãos dele, você tem que ler os acórdãos dele. Você vai notar que ele tem um estilo literário, ele vai escrever sempre da mesma forma, ou os seus modelos têm os mesmos jargões, né? Nesse entendimento, nesse diapasão, use as palavras que ele usa. Isso vai ajudar a sua prova a encontrar uma ressonância, ainda que inconsciente, com os valores e com o espelho do examinador. Parece bobeira, mas quando você harmoniza todas essas táticas, o desempenho vem. Então, reproduza jargões do examinador. Aí vamos para outro aspecto das táticas. Aí a gente já começa a entrar em uma coisa que eu chamo de batalha naval, tá? Batalha naval, memoriza isso. É uma forma de fazer a prova, de olhar para a prova, de interpretar a prova, que vai te ajudar a desempenhar melhor no seguinte sentido. Em provas de bancas profissionais, você vê isso muito claramente, porque vem o espelho de tudo aquilo que o examinador esperava que você falasse. E cada palavra-chave daquele espelho tem uma pontuação correspondente. 0,6, 0,7, 1,2, por cada palavra-chave que você mencionou e explicou. Às vezes você citou a palavra-chave, qual a palavra-chave? Intervenção federal. Citou, 0,3. Não explicou, aí perdeu lá a pontuação. Se você explicou, citou e explicou, ganha a pontuação maior. Bancas FGV, CESP, VUNESP, você vai enxergar isso muito claramente. Então, se você citou, pontuação. É como se fosse uma batalha naval. Presta atenção, porque é como se fosse uma batalha naval. Você não está vendo como o teu adversário organizou os barcos. Mas você precisa acertar o barco dele, o navio dele. Então você vai dar comandos. Eu vou atirar minha bomba na casa 50N 20L. Aí, bum, foi no navio. Pontuei, acertei a palavra-chave.
Agora, eu posso citar uma palavra que eu acho que é uma palavra-chave que não esteja no espelho. Vai ser um tiro na água, não vai pontuar. Então, fazer a prova de segunda fase é como jogar batalha naval com o seu examinador. Jogue batalha naval com o seu examinador. Já pensou nisso? Comenta aqui nos comentários se você já pensou que a prova podia ser interpretada como uma batalha naval. Então, vamos falar um pouco de como jogar essa batalha naval com o examinador, que é disso que se trata. Quando eu falei, olha, você vai citar os jargões, vai citar os autores, é uma forma de fazer essa batalha naval. Nenhum espelho vai constar isso, mas você está ali tornando aquela leitura para o teu examinador mais prazerosa, mais ressonante. Agora, para você conseguir pontuar até mesmo em provas de bancas profissionais, você tem que dar o tiro no lugar certo, tem que acertar o navio do examinador. E você pode fazer isso após um estudo apurado da banca. Nós vamos falar um pouco de estudo de banca e mapa de banca no final, no terceiro vídeo. Então, quando você for fazer o teu esqueleto, nobre concurseiro, coloque já num brainstorm todas as palavras que você acha que são palavras-chave. Neoconstitucionalismo, negócio jurídico, obrigação continuada, enfim. Você vai colocar dentro daquele contexto, daquela matéria, quais palavras que você reputa terem mais chance de estarem no espelho. E na hora de você desenvolver a sua questão, você vai trabalhar cada uma das palavras-chave. Cite e explique. Cite e explique. Se você só citar, não vai conseguir a pontuação toda. Então, tudo que você citar, cite e explique. Guarde na manga as palavras-chave do examinador. Ah, Gabriel, como é que eu vou saber as palavras-chave do meu examinador? Você vai ler as publicações dele e você vai notar um certo padrão. Ah, esse sujeito ele gosta muito de falar de obrigação natural. Então você vai tentar encaixar ali nas questões as predileções temáticas dele. Olha, ele gosta muito do princípio da boa-fé objetiva, de falar do venire contra factum próprio. Cara, boa-fé objetiva você consegue colocar em tudo, praticamente. Ah, uma questão que tem a ver com relação de família. Ela não pediu diretamente ali a boa-fé objetiva. Coloca a boa-fé objetiva nas relações de família. Ele gosta muito desse princípio. Então, dá um jeito de citar o princípio que ele gosta. Entendeu? Provavelmente, esse princípio vai estar no espelho, no padrão de resposta. Então, você tem como adivinhar as palavras-chave através das palavras, dos termos, dos princípios prediletos do teu examinador. Descubra quais são os dispositivos legais do espelho. E aí é a lógica de você tratar artigo de lei como palavra-chave. Na prova da OAB é assim, você citou o artigo de lei, pontua. Citou, explicou, pontua mais. Então, algumas palavras-chave, alguns tiros certos, tiros do navio nessa batalha naval vão ser correntes doutrinárias, jurisprudência do STJ, súmula, artigo de lei e tudo que você citar você vai explicar. Então, você tem ali as prováveis palavras-chave. Coloca no esqueleto e executa na hora de escrever a questão. É assim que você ganha uma partida de batalha naval. E o mais legal dessa partida de batalha naval é o seguinte: não tem um número limitado de tiros. Você vai dar quantos tiros você conseguir. Então você tem 4 horas de uma prova para dar os tiros de canhão e acertar a maior quantidade possível de navios e pontuar. Então, se você tem uma questão com 30 linhas, escreva as 30 linhas para você ter mais chance de pontuar. Quanto mais você escrever, coisas
que fazem sentido, certas, mais chances você tem de pontuar. E ainda que você escreva algo errado, não toscamente errado, mas algo errado, o erro não tira pontos, deixa de ganhar. Então não tenha medo. Escreva, só não escreva algo tão absurdo. E dê mais tiros possíveis. Então, quanto mais você escrever, mais chance de você acertar os navios do examinador. Cite jurisprudência recente, isso é de lei, é obrigatório. Conhecimento de jurisprudência é obrigatório, cite, porque ele vai fazer diferença, não é só na primeira fase. Conhecimento de jurisprudência é em todas as fases algo muito importante. E se você vai fazer prova de um tribunal específico, de uma carreira específica, cite os entendimentos dessa carreira, cite a lei orgânica da carreira. Demonstrar um conhecimento específico para aquela carreira faz diferença. O teu examinador aprecia o candidato que se prepara para a carreira dele. Demonstre que você se preparou para a carreira que você está fazendo a prova. E última dica de técnica de redação é surpreenda o examinador. Traga uma corrente doutrinária, traga alguma interpretação não ortodoxa. Traz uma corrente minoritária, cite algo interessante, direito comparado, escreva algo interessante que os seus concorrentes não vão escrever. Ninguém vai se preocupar em citar a corrente minoritária do Rio Grande do Sul sobre tal tema. Ele vai achar interessante, vai ser diferente. Cite um conhecimento diferente. Pode citar, faça uma correlação com outra área do direito. Tá falando de direito administrativo sancionador, poder de polícia. Cite, que o direito administrativo sancionador pode beber dos princípios do direito penal em relação a ampla defesa, enfim, você pode fazer a correlação. É legal você demonstrar essas conexões que ele não estava habituado, que fazem sentido. A própria prescrição que existe no tributário, mas vem do civil, enfim. Você pode, às vezes, em algumas provas, ter um momento para ter digressões e demonstrar um refinamento teórico além do teu concorrente. Se você fez um mestrado, um doutorado, cite autores novos, cite autores que não são tão ortodoxos. Então, use esses recursos para surpreender positivamente o seu examinador e fazer a sua prova marcar presença. No vídeo seguinte, uma série de 3 vídeos, no vídeo seguinte, vamos falar de mapa da banca, e eu acho que essa é a informação mais importante. Como estudar pela banca e como fazer um bom mapa da banca sem ter que pagar um cursinho. Ficou até aqui comigo? Comenta o que você acha, comenta qual é a carreira que você mais quer passar, qual é a sua vocação, curte e compartilha com algum amigo concurseiro. Bora pro próximo vídeo. Um abraço.